Bom dia aos que já estão acordados, já estão conectados. Aqui sou eu de novo, o pastor Victor, e hoje eu vou fazer meio que uma mistura. Eu prometi concluir o estudo sobre Daniel 9, mas uma série de fatores acabaram atrasando, então vou fazer no meu Pastor na Praça hoje a conclusão do estudo sobre Daniel capítulo 9. Só para recapitular, para quem quiser, esse estudo, a primeira parte dele está no canal YouTube da igreja. Se você, eu vou depois colocar o link aqui na minha página, e também embaixo desse vídeo aqui vai aparecer o link dele, para que você possa ver a primeira parte e depois ver a segunda parte, sem problema nenhum. Tá, recapitulando. Daniel foi um profeta, tá, um profeta hebreu, que viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Ele estava lá no cativeiro da Babilônia, e num certo momento da vida dele, ele entende que o período do cativeiro seria 70 anos. E isso leva ele a uma situação muito triste, ele fica muito entristecido, fica muito chateado, fica muito preocupado, e ele começa a orar. E a gente estava vendo, e a oração dele vai ser sempre no plural. Nós pecamos, nós cometemos, nós procedemos, nós nos apartamos. E fala no versículo 6. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo de Israel. Perdão, todo o povo da terra, desculpa. Li errado aqui. O que eu estava colocando na primeira parte do estudo, e continuo agora, é que muitas vezes nós, como igreja, queremos nos excluir, nos isentar, nos afastar da responsabilidade no nosso pecado em todo o processo. E eu comentei outro dia com uma pessoa, assim, eu vejo na verdade o pecado do pagão é inaceitável, isso é fato, mas quando a igreja peca, quando a igreja se afasta da vontade de Deus, então é pior ainda. A igreja tem a obrigação de ser um modelo. E Daniel, ele não se furta, não se afasta, não fala, eles pecaram, fala, nós pecamos. Ele explica, o pecado é decorrente de não ouvir o profeta, não ouvir a vontade de Deus. Nós, como igreja, temos falhado em não servir ao Senhor da maneira que devemos. E nós não devemos estranhar que o mundo estivesse tão corrompido quando a própria igreja está corrompida. E quando eu falo igreja, não estou falando a igreja de Cristo, universal, santa e una. Não, eu estou falando o seguinte, a igreja de Cristo denominacional, aquela que se apresenta como igreja de Cristo. Vamos ser bem honestos. Eu tenho falhado. Eu deveria fazer mais do que faço. Eu poderia servir ao Senhor melhor do que estou servindo. Mas eu estou falando de você, estou falando de mim, Victor Ramalho. Eu tenho sim falhado e poderia fazer mais. E nesse ponto, nesse exato ponto de consciência de que eu poderia estar servindo melhor e não estou, é que começa o pecado da igreja. Nós pecamos quando, por exemplo, eu só penso no meu bem-estar como igreja. Não penso no bem-estar da população ao redor. Eu peco quando, por exemplo, eu falo, a igreja está sendo rodeada por pessoas de baixa qualificação, sei lá, de baixa moral, tem muito bandido perto da igreja. Muito bem, o que eu como igreja estou fazendo para alcançar esses bandidos, esses assaltantes, esses drogados para Cristo? Porventura, um engenheiro, uma pessoa que trabalha das 8 às 18, que é menos pecadora que um drogado? Não, não é. Ambos precisam ouvir a palavra de Deus. E aí continua e fala que, na verdade, a rejeição a ouvir a voz de Deus não é a rejeição de uma pessoa, mas ele coloca em todos os níveis da sociedade. Reis, príncipes e príncipes, aqui não é os filhos do rei, mas príncipes são os líderes da sociedade, os nossos pais, e também todo o povo da terra. É uma questão generalizada. E se nós pararmos para assistir hoje o mundo, olhar assim ao redor, tá? O que nós vamos ver é exatamente isso. Uma completa e obstinada rejeição da vontade de Deus. Como assim, pastor? Por exemplo, até domingo foi até uma coisa, segunda-feira ainda estava uma coisa, eram os crentes publicando na internet, colocando vídeos, colocando versículos, colocando um monte de coisa. Mas aí houveram umas coisas no cenário político brasileiro e pronto, já estão se xingando, estão se ofendendo. Eu tenho visto, para minha tristeza,
troca de ofensas entre pessoas que se dizem cristãs, defendendo, atacando, apoiando. E eu paro e penso e comecei, lógico, eu também fui tentado entrar em discussão, porque é uma coisa que parece puxar todo mundo, mas eu não entrei, não pretendo entrar, espero não entrar nessa questão. E eu gostaria de motivar você a voltar a publicar versículos, voltar a publicar a palavra de Deus, voltar a assistir vídeos cristãos, voltar a tentar levar as pessoas a Cristo, porque defender um lado ou outro não vai ajudar nada. Como eu falei no meu papo de ontem, de manhã cedo, quem coordena tudo, quem comanda tudo, quem está à frente de tudo é Deus, não são os homens. Todos os homens, em todos os níveis, incluindo eu, no meu nível, seja qual for, eu, Victor Ramalho, no nível que eu estou, nós temos falhado em ouvir ao Senhor. E a razão de estarmos vendo tanta confusão na mente das pessoas, do mundo, é porque aqueles que deveriam ser os que iam mostrar o caminho é esse, estão igualmente perdidos em muitos sentidos. Não perdidos no sentido de condenação eterna, mas perdidos no sentido de não saberem para onde ir. E isso explica no versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e de todo Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras por onde os tenham alcançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Então acontece, nos rebelamos, nos revoltamos, e agora estamos confusos. Não sabemos para onde ir. Não é de estranhar que hoje a igreja sinta-se assustada, com medo, falando da volta de Cristo. Agora, alguns perguntam, e eu vejo na internet, e até a mim chegam perguntas, pastor, agora é a volta do Senhor? Eu comecei nesse estudo aqui, lá no domingo. Não creio que seja agora. E ainda que seja agora, não interessa para nós o momento, interessa para nós, na verdade, é o seguinte, vamos fazer a vontade de Deus. A nossa rebelião gerou a nossa confusão. E a nossa confusão gerou o nosso afastamento da vontade de Deus. Então, como consertar isso? A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Vamos aceitar que Deus é justo? Não vamos questionar por que Ele está fazendo as coisas. Não vamos tentar entender. Deus, me mandaram uma mensagem de um pastor famoso, ele tentando justificar, explicar por que está acontecendo isso. Queridos, não se preocupa com isso não. Não se preocupa com isso não. Não para tentar descobrir por que Deus fez. Deus fez, acabou. Deus está fazendo, acabou. O que você vai fazer? Senhor, o que eu devo fazer com tudo isso aqui? Qual deve ser a minha postura a partir de agora? Para onde eu devo andar? Quando meus filhos eram pequenos, e às vezes faziam as artes como qualquer criança, eu tinha um costume de falar assim, bom, você está de castigo no seu quarto. Até quanto tempo? Não tem um tempo definido. Você vai ficar até que você entenda o que você fez de errado. E eles, a princípio, não entendiam muito. E algumas pessoas, mas Vitor, isso é injusto. Não é injusto. A pessoa precisa entender. Eles tinham condições de entender onde estavam errados. Eles não eram tão pequenininhos, já tinham seus 9, 10 anos. Poderiam entender. Deus está agindo na nossa sociedade. Eu não sei por que isso aconteceu. Não sei qual é o real nível de periculosidade, letalidade desse vírus. Eu sei que a sociedade entrou numa convulsão maluca. E essa convulsão é só mostra da sua confusão. Então o que eu vou fazer? Senhor, para onde eu devo ir? Ele coloca, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Nós nos rebelamos contra Deus. Daniel não fala eles se rebelaram, ele coloca nós nos rebelamos. Nos rebelamos contra Ele. Como assim? Eu não me rebelo contra Deus? Eu sou um pastor fiel, eu vou lá, prego na igreja. Não, querido, só o fato de você pensar assim, só o fato de eu pensar assim já mostra que eu sou rebelde. Porque toda a glória pertence a Deus e não a mim. Toda a glória pertence a Ele. Toda a glória pertence exclusivamente a Deus. Então, há rebeldia sim no coração. Há rebeldia sim em nossas mentes. E se nós pararmos para olhar a sociedade, e olharmos a evolução da igreja, Brasil, América do Sul, continente americano, o mundo, nos últimos anos, ela tem se afastado de Deus e tem se preocupado com coisas momentâneas, temporárias, passageiras. Nós tivemos há um tempo atrás, alguns meses atrás, alguns eventos gospel gigantescos que fizeram promessas incríveis. Deus está falando, Deus está fazendo. E aí? Cadê? Era emoção, era a tentar vontade, o nosso modo de ser.
Então, pessoal, vamos parar para ser sinceros conosco mesmos. Nós estamos rebeldes contra Deus porque muita coisa que Ele manda nós fazermos, nós não temos feito. Nós não temos... não colocamos dispostos a fazer. Nós avaliamos se isso vai custar muito ou não para a gente. Na verdade é isso. A gente começa a avaliar, será que isso vai ser pesado? Será que isso... O que vai exigir de mim? Mas se nós queremos a misericórdia de Deus, e olha como eu tenho ouvido pessoas gritando por misericórdia, o perdão de Deus, pessoas só tem um jeito. Só tem um jeito, e o jeito qual é, sabe? Deixar de ser rebelde, deixar de ser contrário ao que Deus quer. Ele continua explicando o que é essa rebeldia. E não obedecemos, versículo 10, Daniel 9, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos profetas. Ele insiste e coloca, nós estamos nos afastando porque simplesmente não estamos obedecendo o que está na palavra, o que está na Bíblia. Sabe, aqui é Bíblia, sabe, está vendo a Bíblia aqui, ó, até virar a página por momento aqui, Bíblia aqui. Nós não temos usado a Bíblia como sendo nosso referencial. Agora que você está em casa, você começou a ler a Bíblia, que ótimo, bom, não pare de fazer isso, sabe por quê? Porque você precisa disso. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Tempo nós temos, queridos. Eu dizia que não tinha tempo para sair para pegar um sol. Olha eu aqui. Tá, até pessoas brincando, o pastor é meio vampiro, o pastor não gosta de sol. Eu realmente não gosto muito. Mas descobri que eu posso ficar esse horário daqui e não me incomoda. Então eu comecei a usar este momento para atender. E é interessante que as pessoas aqui na praça, é uma praça perto da minha casa, elas passam olhando. No primeiro dia, eu olhava isso aí. Chegou a passar uma viatura, deu 2 voltas aqui olhando quem é esse cara, né? Hoje já começam talvez a olhar, assim que eu tiver condições, eu vou mandar fazer uma faixinha aqui, posso orar por você e eu vou estar à disposição. Eu posso fazer mais, eu posso servir mais a Deus. No versículo 11 ele coloca, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, que se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele, pecamos contra o juramento. Nós estamos desviando. Daniel é muito enfático, ele continua. E ele confirmou a sua palavra, versículo 12, que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porque por conta de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disto, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para que nos convertermos de nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Sabe? Eu acho que nós precisamos orar, sim, para os nossos governantes, isso tem convicção, mas ore para que eles se arrependam. Ore para que os nossos governantes, em todos os níveis, de prefeitura a governo central, eles chorem seus pecados. Não apenas peçam a cura. Eu vejo muita gente orando pedindo a cura. Não é errado. Mas antes de pedir a cura, você, eu, o prefeito, o governador, o deputado, o senador, o vereador, o ministro, o presidente, e no caso do país tem os reis, os juízes, todos devem pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer que estão fora da vontade de Deus. Há muitos anos atrás, uma pessoa que é muito próxima a mim, que não crê em Deus, ela vivia, várias vezes eu anunciei o evangelho para ela, eu e outras pessoas, não sou eu, mas muitas pessoas muito mais capacitadas que eu, anunciamos para ela o evangelho, e esta pessoa se recusava. E certa feita eu soube, de própria voz, essa pessoa me contou, que ela foi abordada numa esquina da vida, no seu carro, e foi levada por bandidos para uma região remota de São Paulo. Ela chegou nessa região remota, mandaram descer do carro, é um homem, né? Ficou só de calça, né? Tirou o sapato, tirou a camisa, deitou no chão e os caras tiraram a arma. E esse homem me falou, eu pensei, agora eu vou morrer. Bom, qualquer pessoa pensaria isso, né? Agora eu vou morrer. E ele disse que ele falou da seguinte maneira, Deus, se você existe, cuida da minha família. São palavras dele, eu estou repetindo textualmente o que ele me falou. E queiram vocês acreditar ou não, o bandido, ao dar o tiro, acertou em terra, não na cabeça dele, acertou perto do ouvido, ele ficou um pouco meio surdinho de um ouvido, é verdade. E logo depois apareceu, muito tempo, aquelas baratinhas, aqueles fusquinhas
da polícia, com aquele som estridente, e os bandidos fugiram. Quando ele me contou isso, eu falei, ok, muito bem, Deus ouviu tua oração. Como ouviu minha oração? Você está vivo, não está? Você pediu para que Deus cuide da sua família. E Deus foi misericordioso e ouviu a tua oração. O que acontece agora? Você precisa mudar. Você precisa ter uma postura de se aproximar de Deus. Ele falou, por quê? Porque desta vez foi tenso, mas você saiu bem. A próxima não sei como vai ser. Porque você vai ficar cada vez mais duro. Isso que acontece quando você não ouve a voz do Senhor. Quando você se resiste ao Senhor, você se torna mais duro. E quanto mais duro você se torna, mais forte vai ter que ser o impacto para quebrantar você. Muito bem, estamos levando... Nós temos vários sustos. Temos HN1, gripe aviária e tudo aí. Mas nós não demos atenção. Agora temos aí o Covid-19, está todo mundo desesperado, todo mundo assustado. Mas se não houver arrependimento, o que vai ter que acontecer depois para que a gente possa ter a nossa atenção voltada para Deus? Você parou para pensar nisso? O que você vai precisar que Deus faça para que você perceba que está errado? Não que Deus precise moldar você, porque Ele não precisa moldar você nem a mim. Mas na sua imensa misericórdia, Ele opta por nos chamar a atenção, para nos chamar para com Ele. Nos termos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à Tua verdade. É assim que ele conclui o versículo 13. Para começar no 14. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, que tirasse o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhasse para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Nós temos feito tudo contra a vontade de Deus. Eu não estou falando do mundo, né? Eu volto a dizer, não é o mundo. É a cada um de nós, igreja. É tempo de parar com cultos focados em agradar os homens, em satisfazer a mocidade, os diáconos, o pastor, as senhoras, as crianças. É tempo de anunciar e ensinar a palavra de Deus. Mas como vamos ensinar se nós mesmos não conhecemos? Então é tempo talvez de sentar, orar e falar, Senhor, me ensina a Tua palavra. Senhor, prepara pastores que realmente ensinem, porque hoje, eu vou ser honesto, ser pastor virou profissão, tem muito faculdade teológica aí dando diplominha, e alguma faculdade teológica ensina a não crer em Deus. Eu recebo frequentemente relatos, comentários, e vejo material produzido por alguns dos professores, diretores dos seminários, que não são piedosos, não focam em Deus. Alguns até negam o poder de Deus. Vamos orar para que Deus levante pastores, homens de Deus, mas que pertençam de fato a Deus, que obedeçam de verdade a Deus, e que queiram conhecer de verdade a Deus, para que ensinem o povo, e para que esse povo aprendendo possa ensinar as nações ao redor. Avivamento, como bem sempre coloca a irmã Tenilda na nossa igreja, é o que devemos buscar. Mas avivamento não começa sem que haja um quebrantamento, uma mudança de vida, um arrependimento, uma conversão efetiva. 16. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades de nossos pais. Tornou Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Não é porque eu sou bonzinho que Deus vai me ouvir. É porque isso vai redundar na glória dele. Eu estou lendo esses dias um livro maravilhoso que comentei com vocês ontem, que é A Vida de Cristo. E ele questiona num certo momento, ele, um homem que foi elogiado por homens de Deus que eu admiro profundamente, David Byrne questiona se as obras dele, se as ações dele, por mais piedosas, justas que possam parecer ante os homens, são de fato para a honra e glória de Deus. Eu não vou orar e dizer, Senhor, restaure a igreja porque nós somos teu povo. Não.
Eu vou orar, Senhor, assim, restaura o mundo, começando a restaurar a igreja da sua enfermidade de falta de obediência a Ti, para a tua honra e tua glória, para o teu louvor e para a tua glorificação, Pai. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Eu não estou aqui no mundo para me basear no que eu posso fazer ou no que eu sei fazer. Eu estou aqui no mundo porque, de alguma maneira, Deus entendeu que eu deveria estar, e eu tenho que entender como eu devo glorificar o seu nome e ensinar a sua palavra. Ó Senhor, versículo 9, encerra aqui. Ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age-nos sem tardar. Por amor de Ti mesmo, ó Deus meu, porque a Tua cidade e o Teu povo são chamados pelo Teu nome. Meus queridos, assim como vocês, eu também estou preocupado com a doença, com a enfermidade. Eu tenho familiares, minha mãe tem 75 anos, tenho pessoas na igreja na qual eu sirvo como pastor com mais de 70 anos. Eu sou diabético e tenho problemas cardíacos. A minha pergunta é, nós estamos realmente buscando, como igreja, fazer e viver a vontade de Deus? Nós estamos realmente ensinando a palavra de Deus? Não o evangelho, algo com açúcar, Deus te ama, Deus te quer, Deus vai te dar. Isso é besteira, isso é heresia. Nem o evangelho legalista. Se você não fizer isso, Deus não vai fazer. Não. Muito menos o evangelho político. Apoie tal grupo, que esse é o grupo de Deus. Para. O evangelho começa pela negação de si mesmo. Eu não sou nada, Deus é tudo. Não questionando por que Deus colocou essa situação no mundo agora. Mas, como ensinou a irmã Cleia Wandsberger, muitos anos atrás para mim, não é o porquê de Deus, é o para que, Senhor. Para que eu vou fazer isto? Para que eu vou fazer aquilo? Para quê? Meus queridos irmãos, eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 segundos. Mas eu sei o que eu posso fazer nesses 5 segundos, em que se eu estiver aqui, e nos próximos 5 milhões de segundos, ou 5 bilhões de segundos, enquanto estiver aqui. Eu posso buscar viver para glorificar ao Senhor e ensinar a sua palavra. Se uma coisa a atual crise nos leva a pensar, é que a nossa arrogância é nada. Nossa arrogância é besteira. Nossa arrogância é tolice. Nós precisamos e devemos buscar o Senhor. Sim, a hora que a crise passar, eu creio que ela vai passar. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos viver, vamos cuidar das nossas famílias, os que têm famílias, vamos sim. Mas não vamos deixar de buscar a vontade de Deus para nossas vidas e buscar ensinar a vontade de Deus para as pessoas. Mas para que eu possa querer ensinar, eu devo conhecer. Eu não vou conhecer através de eventos gospel ou musiquinhas gospel modernas. Eu espero que essas palavras não destruam o teu fervor em Cristo, mas ajudem a destruir, assim como está destruindo o meu ego e a minha soberba. Destruam também o teu ego e a tua soberba. Eu estou aqui na praça, aqui perto da minha casa. Eu estou tentando criar coragem de ir para outras praças depois. Vou ficar acho que a semana inteira aqui nessa praça. Depois vou mudar para outra praça. E vou continuar atendendo as pessoas. Algumas pessoas têm me curado para orar por internet. Deus seja louvado. Eu estou aqui para isso, para servir. Ore também por mim, porque eu posso ter sabedoria para ensinar. E qualquer coisa, é só me procurar no Facebook, no WhatsApp ou pessoalmente. Tá bom? Deus abençoe a todos. Depois eu vou colocar o link do YouTube para vocês poderem assistir essa mensagem inteira, compartilhar.
podem mandar mensagem, depois eu vou responder o pessoal que mandou bom dia. Várias pessoas mandaram bom dia, várias pessoas entraram. Deus abençoe cada um de vocês. E queridos, fiquem na graça, na paz de Cristo, e vamos aprender a viver o Evangelho e não somente a coreografar o Evangelho. Tchau, tchau. Pastor na Praça, Victor Ramalho, Taboão da Serra, São Paulo, Brasil, Planeta Terra. Tchau, tchau.